Fala pessoal, bem-vindos ao Codando com IA, o canal onde descomplicamos a programação com a ajuda da inteligência artificial. Hoje vou te mostrar como criar um sistema de cadastro do zero, usando o ChatGPT para nos ajudar com o HTML, o PHP e o MySQL. Mas antes de tudo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível como este. Vamos direto para a prática. O sistema que vamos criar é simples, mas é muito útil. Ele terá um formulário em HTML para cadastro dos usuários, um back-end em PHP para processar os dados e um banco de dados MySQL para armazenar todas as informações que serão geradas dentro do formulário. Então, sem mais delongas, vamos direto para a prática. Antes de qualquer coisa, é necessário você ter instalado no seu computador o XAMPP, que é o dispositivo que a gente vai utilizar para simular aí um back-end, né, em PHP e a gente utilizar o PHP MySQL para ser utilizado os bancos de dados, tá? Então é necessário você ter primeiro instalado o XAMPP no seu computador. Se você não sabe como instalar ou ainda não tem ele instalado no seu computador, é bem simples, eu vou te mostrar aqui como é fácil você baixar e instalar no seu computador. Primeiro a gente deve vir ao Google e colocar aqui XAMPP. Vai ser o primeiro ícone, né? A primeira página aqui do Google, ele vai aparecer pra gente aqui, o site oficial, né, do XAMPP. A gente vai acessar e aí a gente vai escolher qual dispositivo que a gente vai estar baixando. No caso, o meu é o Windows, então eu vou baixar aqui o XAMPP para o Windows. A gente clica sobre ele e é só aguardar começar a baixar o instalador do XAMPP. Depois de baixado, você vai localizar o arquivo onde ele foi feito o download. Normalmente você escolhe, né? Você escolhe o local onde você baixa, ou se você já tem um padrão escolhido numa pasta. Eu coloquei aqui na minha área de trabalho para ficar mais fácil para a instalação. Então aqui eu vou dar um duplo clique nele com o botão esquerdo do mouse para a gente iniciar o XAMPP, né? Eu não vou concluir a instalação porque eu já tenho o XAMPP instalado no meu computador, então eu vou mostrar só o processo de instalação, perfeito? Então eu vou clicar em sim para permitir e a gente aguarda a abertura do inicializador do instalador. E aí é só dar Next, né? Escolher aqui, não precisa mexer nada nessa parte, né? Só pode deixar aqui tudo marcado, conforme ele vem, e dar Next, escolher o local, também não precisa mexer nessa parte, tá? E dar Next, né? No caso aqui ele não vai porque eu já tenho, né, uma pasta do XAMPP instalada, então eu não vou dar sequência aqui, mas se você clicar em Next, ele vai iniciar a instalação e aí basta você finalizar, perfeito? Vou cancelar aqui, tá? Aqui o meu ele já está aberto, tá? Então aqui eu vou clicar aqui, né, no iniciar, né, na barrinha lateral inferior, vou dar um duplo clique aqui no XAMPP e aí eu já iniciei o meu Apache, né, e o SQL, perfeito? Então os dois já estão rodando. Perfeito? O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a criar o nosso formulário e a fazer a integração com dentro do nosso XAMPP, perfeito? Eu vou estar abrindo aqui o Visual Studio, né, que a gente vai utilizar para fazer a edição dos códigos, tá? Então vou abrir o Visual Studio. Você pode utilizar um bloco de notas mesmo, o que você tiver aí, tá? Para você conseguir, né, fazer a edição dos códigos, perfeito? Eu estou utilizando o Visual Studio porque eu já tenho instalado no meu computador, né? E para mim é mais fácil utilizar, mas você pode estar utilizando até o próprio bloco de notas, perfeito? O que a gente vai fazer? Eu vou criar uma pastinha aqui na área de trabalho mesmo, tá? Que vai ser o nome do nosso formulário. Então eu vou aqui em novo, né? Pasta, vou escrever aqui formulário. E vou dar um Enter, perfeito? Vou abrir o Microsoft, o Visual Studio, né? Vou em File e aqui eu vou criar vou abrir um novo folder, né? Que é uma nova pasta, que vai ser a pastinha que a gente criou, tá? Então eu venho aqui na área de trabalho, formulário, dou um OK e seleciono a pasta. E aí eu já estou dentro dessa pasta. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a criar os nossos códigos, né? As nossas pastas que serão do nosso formulário, perfeito? Então para isso a gente vai lá agora no ChatGPT para pedir para ele criar todo esse fluxo para nós. Então aqui no ChatGPT eu escrevi aqui já um prompt para ele, tá? E aí eu pedi para ele aqui, ó, quero que crie um sistema para mim que tenha 2 pontos.
Um formulário em HTML para o cadastro de usuários, um back-end em PHP para processar os dados e um banco de dados em MySQL para armazenar as informações. E aqui no banco de dados eu vou pedir, quero que escreva o código do SQL para eu importar no PHP MyAdmin. E vou dar um Enter. Ele vai processar as informações e já vai começar a criar a estrutura completa aqui para mim. Então ele já pediu aqui para mim, cria um cadastro, um arquivo chamado cadastro HTML, que tenha todo esse código, tá? Então ele está escrevendo todo o código para mim, né? Eu pedi para ele nada específico, né? Uma coisa mais simples, só para a gente ver como funciona. E aí a gente pode estar depois personalizando esse formulário, perfeito? E aqui ele já deu o back-end, tá? Então a gente tem o processar cadastro.php, perfeito? Ele criou aqui pra gente, aqui a gente vai precisar substituir as informações do banco de dados, tá? Isso a gente vai criar primeiro o banco de dados lá no MySQL, tá? Então a gente vai fazer todo esse processo junto. E aqui ele escreveu o código do banco de dados que a gente vai só colar dentro do MySQL, perfeito? O que a gente vai fazer agora? Vamos criar esse arquivo, né, chamado cadastro HTML dentro da pastinha que nós criamos lá dentro na área de trabalho. Então aqui dentro do nosso Visual Studio eu vou aqui no mais, na pastinha New File, cadastro HTML, tá? E aí a gente já vai criar a outra que vai ser o processa cadastro, perfeito? Então a gente vem aqui, né? Vai copiar o processa cadastro.php e vamos colar lá no Visual Studio, né? Novo file, processa cadastro. Aqui, processa cadastro já foi criado. Então, foram os dois arquivos criados aqui. A gente vai fazer agora, vamos colar o código que foi gerado para a gente lá do ChatGPT. Então, a gente vem aqui, né, vai copiar esse código aqui do cadastro HTML e vai colar dentro aqui e salvar, perfeito? E o processa cadastro é a mesma coisa. A gente vem aqui, copia esse código, vem aqui no processa cadastro, cola e salva, perfeito? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso banco de dados. Então, a gente precisa estar com o Champ instalado para isso. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir o e aqui dentro da pasta Champ, a gente vai acessar o htdocs, que é a pasta do localhost do nosso Champ, perfeito? Tem esse arquivo index, vou apagar ele. E o que eu vou fazer? Eu vou colar os arquivos do nossa pastinha que está na área de trabalho aqui dentro desse htdocs, perfeito? Então a gente vai lá na área de trabalho, né, dentro da pastinha que a gente salvou. Vou navegar até a minha área de trabalho, tá? Vou escolher a pastinha que eu criei do formulário, perfeito? E vou copiar esses dois arquivos aqui e vou lá no nosso PHP, na nossa pastinha raiz do Champ, tá? É onde a gente está no htdocs e vou colar esses dois arquivos. Colei os dois arquivos e aí a gente vai acessar via localhost agora para ver se realmente está funcionando. Então a gente vai acessar o localhost, tá? Através do navegador. Então a gente vai abrir aqui o nosso navegador, perfeito? Vou escolher aqui o nosso Mozilla, tá? Venho aqui e vou escrever aqui localhost. E aí ele já abriu para a gente a pastinha lá. Então eu vou acessar aqui o cadastro HTML. Então aqui eu vou escolher o nome de usuário, né? Vou colocar aqui teste. O e-mail também eu vou colocar teste@teste.com. E a senha eu vou colocar 123 e vou cadastrar. Pronto. Aqui ele já deu o usuário cadastrado com sucesso. E a gente vai fazer agora para ver se realmente deu certo. A gente vai acessar o nosso banco de dados, né? Dentro lá do nosso Champ, né? No PHP MyAdmin. Então a gente vai acessar ele aqui, perfeito? E vamos ver se realmente ele cadastrou os usuários. Exatamente, aqui ó, o nosso usuário foi cadastrado com sucesso. Então aqui eu tenho o nome teste, o e-mail, a senha ela já vem criptografada, tá? Então o ChatGPT ele automaticamente já fez a criptografia da nossa senha, então ela já está 100% segura. Então é uma das coisas legais do ChatGPT é isso. Então ele já utiliza das melhores ferramentas já do mercado para fornecer um código para a gente seguro, né, e 100% utilizável, perfeito? O que a gente pode fazer agora? A gente pode pedir para ele personalizar esse formulário para nós, né? E como que a gente pede para ele? A gente vai voltar lá no ChatGPT agora para a gente solicitar essas informações, essas melhorias nesse formulário, tá?
Então aqui no ChatGPT a gente vai falar para ele, funcionou. Porém, agora eu quero que você faça melhorias no cadastro.html, deixando ele moderno e com melhorias funcionais. Vou pedir para ele utilizar o Bootstrap também, que é um sistema, né, de melhorias dentro do código, tá? Que vai ser para a parte de estilo, né? Enfim, as informações que ele vai fornecer para nós. Então eu vou pedir para ele aqui, quero que você utilize Bootstrap no meu código. E vou dar um Enter. E aí ele vai escrever aqui pra gente. E aí, ó, ele já falou que aqui está uma versão modernizada do seu formulário usando o Bootstrap 5. O formulário foi estilizado para ser responsivo e funcional com validações nativas do Bootstrap. Tá? Então aqui ele já está escrevendo, atualizando aqui para nós. Enquanto isso, eu vou abrir aqui no Visual Studio a nossa pastinha do Champing, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou fechar essas páginas aqui e vou abrir um novo explorador aqui dentro do Champing. Então vem aqui no File, tá? Vem aqui Open Folder, vou localizar aqui a pastinha do Champing, então ela está dentro aqui do meu computador, né? Aqui eu vou encontrar Champ, tá? htdocs e vou selecionar a pasta. E aí ele já abriu pra gente aqui, então eu não preciso ficar alterando mais lá dentro da área de trabalho, perfeito? Então vou voltar aqui no Firefox, tá? No nosso navegador, e aí ele já finalizou o código, tá? Então aqui é melhorias implementadas, Bootstrap 5, tá? Cartões estilizados, validação com Bootstrap, né? Responsividade, design moderno, né? E aí ele falou pra gente copiar o código e verificar se o arquivo processa cadastro está na mesma pasta. Então a gente não fez nenhuma modificação nela, então é só copiar esse código aqui, vir lá no nosso cadastro HTML e colar essa informação aqui, perfeito? E vou salvar. E aí agora a gente vai voltar lá no nosso localhost, né? Vou voltar aqui no localhost, vou apagar o processo a cadastro e vou acessar o cadastro HTML. E aí você pode ver que ele está estilizado, né? Então aqui, vamos fazer o teste? Vamos colocar aqui novamente, vou colocar meu nome agora, Lucas, vou colocar um e-mail teste1@teste1.com e a senha vou colocar 123 e vou dar um cadastrar. E aí ele cadastrou, né, o usuário cadastrado com sucesso, tá? E aí a gente vai agora lá novamente no banco de dados para ver se realmente ele foi cadastrado. Então aqui a gente vem no banco de dados, né, no PHPMyAdmin, vou aqui na aba de usuários e aí você pode ver que o Lucas ele foi cadastrado com sucesso, tá? Então aqui o e-mail, o @teste, né, o teste1@teste1.com e a senha criptografada, tá? A gente pode ainda melhorar mais esse código, tá? Então vamos pedir para ele novamente uma melhoria significativa nesse código para que ele tenha mais, que ele fique mais moderno, tá? Então vamos novamente aqui, tá? Vou falar para ele aqui, funcionou, porém eu quero que você melhore ainda mais esse sistema. Dê uma opinião de como você pode melhorar mais. Então a gente está pedindo aqui para ele melhorar o nosso sistema, né, ainda mais. Então eu vou dar um Enter e vamos aguardar o que ele vai responder para a gente. Que bom que funcionou. Aqui estão as sugestões para melhorias, para melhorar ainda mais o sistema, com foco em usabilidade, segurança e funcionalidades adicionais. Então aqui ele pediu para colocar uma confirmação de senha, tá? Ele colocou aqui, né, na atualização no cadastro, então ele informou essa linha de código para nós, tá? Implementação de proteção SQL Injection, né? Então ele pede para a gente colocar essas informações dentro do processo a cadastro, tá? E também colocou aqui um envio de e-mail, né? Envio de e-mail para o usuário que foi registrado. Então aqui no caso ele vai pedir para a gente usar uma biblioteca da PHPMail, né, para enviar o e-mail. Então a gente precisa instalar essa biblioteca. No caso aqui a gente não vai fazer isso porque esse não é o foco, tá? Então nas próximas aulas a gente pode estar abordando essas informações aqui do PHPMail, tá? E ele vai gerar um token exclusivo para armazenar essas informações. Então aqui ele está dando toda a estrutura para a gente do código para a gente fazer essa implementação, tá?
E aí ele também pediu para a gente criar uma tabela de sessão, né, dentro do sistema de login, tá? Então, foi basicamente essas informações que ele pediu, tá? Eu vou pedir para ele melhorar só o design, né? Mantenha, não quero fazer essas atualizações agora. Porém, quero que você melhore o código do cadastro.html, fazendo melhorias no design e informações. E vou dar um enter. Então ele vai voltar lá, né? Ele vai abortar essa missão aqui que a gente pediu e ele vai melhorar o nosso cadastro HTML. Então ele está colocando o style aqui dentro, tá? A gente já pode ver que ele começou, né, a escrever. E aí a gente aguarda a finalização e a gente testa lá dentro do nosso código como que ficou, né, esse nosso formulário. Então a gente aguarda a finalização aqui da escrita, né? Finalizou o código aqui, né? Então aqui ele vai escrever o que ele fez de melhorias, né? Melhorias implementadas: estilo moderno, gradiente, cor de fundo, né? Design personalizado, melhoria nas informações, ações extras, né? E interatividade, tá? Então vamos copiar esse código aqui e a gente vai colar lá no Visual Studio para ver como que ficou, tá? Vou dar um salvar aqui e vou voltar lá no nosso lá na nossa página, né? Aqui no nosso navegador, né? No nosso navegador, a gente vai localizar aqui, vamos lá em localhost, vou voltar aqui para a parte do pasta raiz e vou entrar no cadastro HTML. Aí você pode ver que ele colocou um fundo, né? Escreveu aqui informações complementares, né? Como nome completo, digite seu nome completo, endereço de e-mail, né? Digite seu e-mail e crie uma senha segura. E aí ele use pelo menos 8 caracteres com letras e números, né? E colocou um botão no cadastrar aqui. Vamos fazer um teste novamente. Vou colocar aqui teste. Novamente o e-mail teste2@teste2.com e a senha 123. E vamos cadastrar aqui. E aí, automaticamente, o usuário é cadastrado com sucesso e a gente vai lá no nosso banco de dados para ver se realmente foi enviadas as informações. Atualizando aqui, e aí ele foi, né? Você pode ver aqui que ele está o usuário teste2@teste.com, né? Aqui também ele deu uma data de cadastro, né? Com o horário. Então, tudo isso ele criou para a gente, tá? Então, basicamente é isso, né? Foi um formulário simples, personalizável, porém com uma grande forma de você conseguir implementar essas informações dentro do seu próprio sistema, né? Para poder fazer essas interações, tá? Perfeito? Então hoje criamos um sistema básico de cadastro com HTML, PHP e MySQL, usando o ChatGPT como nosso assistente para gerar e corrigir o código. Esse é só o começo. Em aulas futuras, podemos expandir esse sistema com autenticação de login, listagem de usuários e muito mais. Se você gostou dessa aula, deixe o like, compartilhe com um amigo e comenta aqui embaixo o que você mais gostaria de aprender. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Até a próxima aula, pessoal!